Paz de Cristo. Pastor Pedro está descansando um pouquinho, né? Porque tem direito também, né? Direto na igreja, a gente de vez em quando tem que descansar um pouco o corpo também, que não é fácil não, né? E eu queria dar boas-vindas aos visitantes aí na igreja que estão vindo, se sintam em casa, se sintam abraçados. Nossa igreja é uma igreja muito acolhedora e você, o que você precisar, fica à vontade no nosso meio, ok? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 aos Coríntios, capítulo 2. Verso de número 12. Obrigado. Diz assim a palavra, a versão um pouquinho diferente, que é a NVTI, né? Diz assim: isso deliberei, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? 2 Coríntios 2, 14. De 12 a 14. Vou voltar no 12 aqui. Eu estou lendo lá e aqui, por isso que eu estou fazendo um pouquinho de confusão, me perdoa aí. Mas diz assim no 2,12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aqui é só uma introdução que Paulo está indo para a Macedônia, para a igreja de Corinto. Eu quero falar hoje do triunfo de Cristo. E esse triunfo, ele vai desde o pecado do ser humano até o triunfar de Cristo sobre as nossas vidas e sobre a humanidade. Então, é interessante a gente começar falando um pouquinho sobre o triunfo e o triunfalismo. O triunfalismo é o próprio ego do ser humano em conquistar as coisas. A gente chama de triunfalista. O triunfalista é o egoísta, é aquele que quer alcançar algo para si próprio. E isso refere-se ao pecado, ao ego do ser humano. O primeiro pecado foi através do ego mesmo, Tiago vai falar isso. Então, sobre o ego do ser humano, é o triunfalismo. Nós temos no mundo, e nós estamos ouvindo muitos rumores de guerra, durante esses tempos. E quando a gente se remete, por exemplo, a Napoleão, em 1806, Napoleão Bonaparte, ele começa a conquistar, praticamente toda a Europa. E ele faz um arco lá em Paris, se chama o Arco de Triunfo. Ele faz um arco e ali ele coloca o nome dos 517, se eu não me engano, generais que venceram as batalhas, contando também as batalhas que ele participou, venceu as batalhas, foi perder a guerra em Waterloo, mas aqui, Napoleão, ele vai mostrar para o mundo que ele conquistou, que ele é o cara, que ele é um triunfalista. O ser humano quer conquistar coisas para o seu próprio ego, para o seu próprio ser. Quanto mais conquistas,
né, mais ele fica famoso, mais poder tem, mais dinheiro ele tem, né? Isso tudo envolve muitas coisas. Há guerras que foram para evitar o mal nesse mundo, né? Como a guerra na Normandia, que os Estados Unidos participou com a França, para evitar que os nazistas, né, a própria Alemanha, começou a expandir muito durante o mundo, em cima da Europa toda, matando muitos judeus, nós sabemos disso. E nesse período, os Estados Unidos começam a impedir, a bloquear esse avanço dessa guerra tão cruel que nós conhecemos, que é a Segunda Guerra Mundial. Então ali tinha o dia D, que era o dia da batalha mesmo, e o dia V, que é o dia da vitória. Foi homologado isso para que as guerras pudessem acontecer na Normandia. Foi uma batalha muito sangrenta, muito triste, mas para impedir o avanço da maldade nesse mundo. Nós entendemos que o ser humano, né, ele sempre quis conquistar em cima do próximo. Ele sempre quis ter esse ego. E no Império Romano não foi diferente. O Império Romano também tinha esse arco que fazia. Então, o imperador vencia as batalhas, fazia o arco e colocava lá suas vitórias, escrevia suas vitórias. No primeiro século foi assim. Vitórias essas que eles pegavam despojos de outras nações fracas, vinha aquele império poderoso, sangrento, e em cima de outras tribos, eles faziam ali o saque, pegavam ali como escravo as pessoas, levavam para Roma e mostravam o seu poder, o seu desfile, que eles eram mais poderosos, eram mais fortes, né? E mostravam ali que podia também, eles levavam todos os materiais, ouro, tudo que eles podiam pegar, aqueles despojos, eles pegavam e mostravam nos desfiles que eles eram poderosos. Nesses desfiles, a gente nota aqui, né, e nós vamos falar um pouco disso mais para frente, que desde que o pecado entrou nesse mundo, nós sabemos lá em Gênesis, através, né, do pecado da Eva e o Adão, tal, toda aquela história que nós conhecemos, né, do engodo de Satanás sobre a humanidade. Dali para frente, aconteceu algumas coisas, alguns níveis, né, de que o homem sofreu com isso. O primeiro nível que o homem sofre com isso é que o homem se revoltou com o próprio homem. Primeira coisa, o homem foi contra ele mesmo. O homem não se agrada às vezes do seu corpo, o homem não agrada da sua aparência, da sua vida, do seu eu. O homem se torna egoísta, malvado, e ele, em outro nível, ele ataca o outro homem, né? O caso de Caim e de Abel. Então, a humanidade começa a atacar não só o homem em si próprio, a própria natureza desse homem que se torna caída, mas também agora ele ataca o próximo. E isso são consequências do pecado, onde Deus não ordenou isso. Deus não proporcionou isso, mas o próprio ego do ser humano começou a trazer esses níveis no ser humano. A gente vê durante a história, né, como que o homem ficou após ele atacar a si mesmo. A gente vê hoje figuras de pessoas sendo transformadas, o seu corpo, a sua mente, o seu rosto, de cada jeito que você fica impressionado. Eu acho que se eu encontrar com certas pessoas na rua, dá até medo, dá vontade de correr. Porque é tanta transformação, alguns querendo transformar em animais, outros transformando em não sei o que lá, e eu fico impressionado como que isso arrebentou com a natureza humana. O ser humano começa a ficar caído em todos os sentidos, no falar,
no agir, na conduta, no caráter. Isso é o ser humano. Havia um curso, eu até fiz lá no Colégio Batista uma vez, era um curso que veio lá dos Estados Unidos, do caráter, da questão do caráter, lá no Colégio Batista, né, há alguns anos. E ele estava ensinando essa questão do caráter na polícia dos Estados Unidos, no governo dos Estados Unidos, porque o ser humano ele foi perdendo muita coisa. E para conquistar isso, ele precisa de aprender a palavra de Deus, ele precisa de entender a verdade para poder mudar o seu coração. O ser humano também começou a atacar o outro homem, a humanidade, igual nós falamos aqui das guerras terríveis. Por qualquer coisa, uma pessoa ataca a outra, às vezes por causa de um vale transporte, ataca a outra. Cada dia a gente vê uma notícia diferente, porque hoje nós temos a internet, então nós temos acesso a essas notícias. Então o pecado foi trazendo consequências e níveis de consequências que veio destruindo essa humanidade e mesmo assim Deus nos ama. Eu vou falar por que Deus nos ama. E é interessante isso, que tem mais níveis nisso. O homem começou a atacar quem? A natureza. Ele começou a destruir a natureza. Romanos 8, 23, se não me engano, fala que a natureza geme pela vinda de quem? De Cristo. A natureza está gemendo. Nós destruímos a natureza com facilidade. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, olha só, o navio, ele precisa do lastro dele. O que é o lastro? Aquela água que entra no casco dele para dar um equilíbrio para ele. Aí ali entra um monte de peixe. Aí ele viaja, vai para outro lugar, chega lá, ele solta aquela água do lastro e pega outra. Então aquela espécie de peixe que está dentro do navio destrói as outras todas que estão ali. A bióloga está ali, sabe disso, né? Porque não é compatível. Nós destruímos a natureza até sem saber, mas destruímos. Aí vem um navio de óleo, solta o óleo no mar, mata mais peixe. Eu fico impressionado com a facilidade que a gente suja e destrói o meio ambiente. Mas isso é a natureza caída do homem. Porque se ele soubesse que Deus deu para ele um Éden, um paraíso, algo melhor, né, para ele poder não trabalhar. Veja, a Bíblia fala porque o trabalho significa o quê? Tortura. Tortura. Então, Deus nos deu tudo de mão beijada para a gente não trabalhar, mas usufruir de tudo que a gente tem. Os níveis de pecado trouxe a destruição do ser humano. E agora, por último, a revolta com Deus. O ser humano agora está abusando, falando coisas de Deus, que não sabe onde é que ele está entrando, fazendo coisas contra Deus, que ele não sabe onde é que ele está entrando, vivendo uma vida contrária ao Senhor Deus. Hoje tem lugar que eles nem chamam mais Deus de Senhor, chama de você, daqui a pouco é você também, né, que nós somos mineiros, e vai. Então isso é a falta de respeito, a falta de saber quem é o Senhor na sua vida e a sua autoridade e o seu senhorio sobre a sua vida. O ser humano está perdendo isso a cada dia. A zombaria está demais. Nós como humanidade, né, estamos perdendo a chance do triunfo de Cristo na nossa vida. Eu quero dizer para vocês, aqui nós vamos chegar na questão do triunfo. O homem vai contra a natureza. Lá em Isaías 45 diz que Deus criou o bem e o mal. Mas esse mal é um mal de dor, de sofrimento. Não é o mal, aqui, o mal que nós falamos de caráter, o mal social do ser humano. E esse Deus não coaduna com ele. Deus não mandou as bolas de fogo lá na Sodoma e Gomorra? Para aplacar aquele povo que era contra Deus.
Mas Deus não é a favor, Ele não coaduna com o mal. Deus não agrada do pecado, Deus é santo, puro e perfeito. O ser humano, na sua essência, que Deus deu essa liberdade, esse livre-arbítrio para o ser humano, o próprio ser humano se engana no seu coração, de achar que ele é maior que Deus. No próprio texto, mais à frente aí do Gênesis, fala da Torre de Babel, é o próprio ser humano reagindo e se mostrando quem ele é. Eu quero chegar até Deus, eu quero ser maior que Deus. E até hoje não consegue. Não consegue. Mas Paulo vai trabalhar com algo interessante aqui. Lá em Laus Júlia Coricienses, que é um lugar chamado Corinto, é um lugar onde vivia ali um povo terrível, um povo que fazia mercadoria com seres humanos, mercadoria com bebidas, com coisas erradas ali naquele lugar, parava navios ali, clandestinos, piratas, adoravam falsos deuses, faziam imagens de ídolos que a Bíblia sempre condenou, fazia imagens e adorava aquelas imagens. Ali Paulo tem uma comunidade que Paulo sofre para ensinar esse evangelho aos eleitos do Senhor, aqueles que foram separados por Deus. Paulo está ali pregando o evangelho e preocupado com o irmão que sumiu, o irmão que tinha ido, Tito, e ele não estava vendo, o coração dele estava apertado, porque ele não encontrava aquele irmão ali, naquele lugar. Mas Paulo tinha um verdadeiro amor com eles. E Paulo diz que ele escreveu uma carta, chamada Carta das Lágrimas. E ele fala, eu vos escrevi essa carta, e essa carta nós não temos aqui, essa carta. Possivelmente ela se perdeu na comunidade, porém, nós temos o conteúdo dessa carta aqui em Corinto, e Paulo vai refletir sobre essa carta, e vai falar do amor que ele tem, mas algo ele fala aqui de interessante. Graças, porém, ao Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus nos faz uma caminhada, caminhar com Ele em triunfo. Ele caminhou em triunfo por nós, e nós caminhamos com Ele em triunfo. É interessante isso aqui, dessa caminhada que nós saímos da questão do pecado, temos um encontro com Cristo, e o próprio Jesus vai fazer a diferença no nosso coração, porque Ele triunfou por nós. Paulo vai falar que a ressurreição de Cristo, após a sua morte na cruz, aquela ressurreição que as irmãs detectaram, que foi de madrugada, que chegaram lá e viram os lençóis, só os lençóis de Cristo não estava lá. Paulo vai falar em 1 Coríntios que aquela ressurreição foi para a justiça. Foi para a justiça desse mundo. Olha que interessante isso. E Paulo aqui vai falar de andar em triunfo, para exalarmos o bom perfume que há em Cristo. Alguns teólogos comparam esse episódio aqui de Paulo, essa escrita de Paulo, a esse triunfalismo que Roma chegava ali com aqueles despojos, aqueles generais chegavam com aquele povo que foi combalido, que foi atacado, que foi escravizado por eles. Quando eles entravam em Roma, as mulheres jogavam pétalas de rosas, jogavam ali flores para os generais, eles pisavam, jogavam perfumes e ali davam um cheiro. Mas Paulo vai falar aqui que Cristo nos conduz em triunfo por meio de nós, manifestando em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós salvos como os que se perdem. Nós exalamos o bom perfume de Cristo.
Aqui está escrito que nós apontamos para o saber, a palavra, a verdade. Tudo que Deus conquistou na cruz do Calvário foi para a nossa libertação. O triunfo de Cristo não é um triunfalismo, é um triunfo. E aqui, olha que interessante, Jesus não teve nenhum arco que ele ia colocar lá o que ele fez, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer. Jesus quer colocar o seu nome, a sua história no livro da vida. Ali que ele quer escrever. Ele quer dizer que o seu nome agora está registrado, assim como as suas ações, o seu arrependimento, a sua volta para Cristo, está escrito no livro da vida. O livro que só o Cordeiro pode abrir e ler. O livro que sabe quem você é. Um Deus que conhece o seu coração, o seu íntimo. E sabe que você está aqui na igreja, porque você não vive os erros desse mundo, mas quer viver a santidade com Cristo. E Ele veio para mudar a sua vida. E hoje é uma oportunidade para você que está ouvindo essa mensagem, de abrir o seu coração para Cristo. Provérbios 28:12 diz assim: quando o justo triunfa, há motivo de alegria. Eu vou repetir para vocês. Quando o justo triunfa, há motivo de alegria. Há motivo de ser alegre com Cristo. Às vezes, nós andamos, como diz o irmão aqui no louvor, o Otávio, às vezes nós chegamos aqui tristes mesmo. Mas a alegria do Senhor é que nos provoca o ânimo, é que nos provoca andar com Ele em triunfo. É saber que Ele já triunfou, Ele pagou um alto preço na cruz por nós. Aquele escrito de dívida, aquela sentença nossa de pecado, Jesus já rasgou lá na cruz. Mas nós, como filho de Deus agora, entendendo o seu propósito, entendendo a eternidade, o caminho que nós devemos trilhar com Ele, o perfume que nós devemos exalar com Ele, nós entendemos isso, temos que mudar o nosso coração com Cristo. Temos que deixar o Espírito Santo entrar e fazer a diferença. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, pare de mentir. Aquele que prostituía, pare com isso. Aquele que fazia falsas promessas, pare com isso. Conserte a sua vida na presença do Senhor. É o momento de você entender quem Ele é e o que Ele quer para a sua vida. Jesus, Ele está trazendo para você a eternidade. Não uma vida curta, mas uma eternidade com Ele. Você vai passar mais tempo com Cristo do que aqui. Você vai passar mais tempo com Ele, adorando, louvando o Senhor, vivendo com os anjos, com os santos do Senhor, do que aqui nessa terra. O seu triunfo já está garantido. O triunfo de Cristo já está garantido. Ele já derrotou Satanás. Ele já derrotou o pecado. O pecado não tem vitória nenhuma. O bem sobrepõe sobre o mal. A questão da ressurreição já está sobreposta sobre a morte. Paulo vai falar lá em Coríntios 15, onde está a morte? Onde estão as suas correntes? Onde está? E lá continua falando que aquele que não crê na ressurreição do corpo, de nada adianta a tua fé. Crê em Cristo. Ele ressuscitou, como Paulo diz, para a justiça. Saiba que o justo triunfará. Há motivo de alegria. Provérbios 28:12. Há motivos de alegria para você. Saiba que aqueles que são corruptíveis, eles gostam de pisar nas pétalas de rosas, eles gostam de pisar nas flores, eles gostam de aparecer, eles gostam de exalar um perfume enganoso. Mas o nosso Deus nos ensina que o nosso perfume é outro. O nosso perfume é de um abraço daquele que está caído.
aquele que está sujo, aquele que está precisando de amor. O nosso abraço é aquele suado mesmo, né? Com cheiro de ovelha, cheiro de amizade, cheiro de luta. Esse é o perfume de um cristão. O cristão não deve ser um cristão que a gente brinca, agente secreto, né? Ele tem que ser um cristão verdadeiro. No começo é difícil você abraçar um mendigo, mas depois você acostuma. Deus nos ensina e trata o nosso coração para sermos humanos, para sermos vida com Ele. Sabemos que o triunfo dele não é em vão. Há uma verdade em tudo isso. Morreu por você, para que você alcançasse a salvação. Por isso, toda condenação sobre a sua vida já não tem mais. Toda condenação está apagada. O Senhor esqueceu no fundo do oceano. A palavra de Deus diz que Deus já deixou isso para trás. Agora é vida nova em Cristo. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Novo. Novidade de vida. Cristo nos mostra alguns desafios para caminhar com Ele. O primeiro, Ele mostra que quando Ele passou por aquele deserto, foi uma ação material. Cristo foi com Satanás no deserto. Ali que ele estava, Satanás se apresentou ali, né? E Cristo o venceu através da palavra. E ali foi algo material. Porque Cristo cita a palavra. Ele mostra que a palavra é a verdade. E adorarás somente ao teu Deus, o Deus de Israel. Jesus também mostra também nesse episódio algo espiritual, que nós temos que trabalhar muito no nosso coração. Nós temos que estar preparado espiritualmente, em jejum, em oração, passando pelos desertos. Nós temos que ter a santidade no Senhor. O Senhor Jesus nos mostra dos livramentos que Deus deu ao próprio Filho Jesus quando ele nasceu. Ele foi para o deserto, naquele burrinho, voltou, Jesus o protegeu, o livrou. Assim como o Senhor quer caminhar com você, te dando os livramentos necessários para você saber que o caminho, você se alegrará no triunfo de Cristo. Você se alegrará com Ele. E mais um ponto importante é que, por mais que os homens pensem que suas vitórias custaram muito caro, através de seus monumentos, através das imagens, numa estátua da liberdade e outros monumentos, mostrando o seu poder, a sua força, nada foi mais caro do que o sangue de Cristo aqui na terra. Quando o sangue de Cristo pingava aqui na terra, meu filho, todos achavam que Jesus era derrotado, mas pelo contrário, ele estava triunfando sobre o mal dessa terra. E não há como medir ou mensurar o preço do sangue dele que foi derramado aqui na terra. Não há como. Mais caro do que isso não existe. Tanto que na palavra de Deus mostra aquelas mulheres derramando o nardo caro, ungindo Jesus, mostrando que aquilo não vale nada perante a presença do nosso Rei. Saiba que Jesus combateu um combate, como Paulo fala, né? Ele encarou a cruz, encarou a ressurreição, e um alto preço foi pago por nós. Não tem como mensurarmos isso. Jesus é o vivo caminho, é o novo caminho. Um novo caminho que se abre por meio do véu. Jesus é o Cordeiro Pascual que vai tirar o pecado desse mundo, que tira o pecado desse mundo. O mal não tem chance sobre as nossas vidas. Eu queria que você levantasse agora, ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Terminando essa palavra do triunfo, um pouquinho mais cedo. E Paulo termina dizendo: graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância
do seu conhecimento em todos os lugares. Fale de Deus no tempo e fora do tempo. Conta as novidades que Cristo é para você, o que Ele tem feito, como Ele tem mudado a sua vida, como Ele tem te capacitado para andar mais léguas pelo próximo. Não seja a mesma pessoa quando você sair daqui. Não seja a mesma pessoa quando você sair daqui. Saia daqui com alegria no coração. Entrega a sua vida a Cristo. Essa é uma oportunidade. É uma oportunidade maravilhosa. Às vezes, nós deixamos para depois. Eu não sou digno de Cristo, de entregar minha vida a Cristo. Meu irmão, não tem esse papo, não. Todos nós somos pecadores. E o Senhor veio para os doentes, não é para os sãos, não. E eu sou um doente que precisa de Cristo, precisa de cura. Preciso que Deus trabalhe mais no meu coração a cada dia. Preciso entregar minha vida para o Senhor. Deus tem feito milagres atrás de milagres. E nós confiamos somente nele. Nós não confiamos em homens, mas no Senhor Jesus. Ele é aquele que nos conduz. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite e por essa mensagem que Paulo nos deixa aqui, Senhor. Mesmo com o coração em dor, procurando um amigo, Paulo vem falar aqui dessa fragrância, vem falar aqui de Cristo, desse triunfo tão maravilhoso. Alguns vão aceitar a Cristo e vão ter a vida eterna. Outros vão perecer, longe da graça do Senhor. E o Senhor não te cobra nada por isso. O Senhor fala que essa salvação é gratuita. É para todo aquele que nele crê, será salvo. Oportunidade essa que é ímpar. Eu sei que é o momento, abre seu coração para Jesus agora. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que confessar com a boca os nossos pecados. Mas com o nosso coração, o nosso íntimo, nós vamos confessar para a salvação, para a justiça que entra no nosso coração. Quanto tempo às vezes você ficou longe dos caminhos do Senhor? Quanto tempo você ficou distante e as pessoas te chamavam, mas hoje o Espírito Santo te chama aqui na igreja para falar essa mensagem. Hoje o Espírito de Deus está falando com você. Não é o pastor Levi, mas é o Espírito Santo. Deixa ele trabalhar, fazer uma obra nova na sua vida. Não impeça que o Espírito Santo possa fazer algo novo na sua vida, porque ele quer fazer. A palavra nos ensina isso de uma forma maravilhosa. Nessa segunda viagem de Paulo aos Coríntios, ele sofreu muito. Muitos amigos se foram, muitas perdas, muitas alegrias, muitas conquistas. Mas ele sabe que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e justo. E um dia estaremos com ele na glória. E ele vai abrir aquele livro da vida e falar: filho meu, que linda a sua história. Que linda a sua história de coragem, de fé, de luta, de paciência, de erros e de acertos. Que lindo a sua história. Entra no meu gozo. Entra aqui no meu templo, entra no céu, vem ceiar comigo, vem viver comigo. No livro da vida está a graça do Senhor que nos alcançou. Ali são letras. Paulo diz que nós somos cartas vivas escritas com o sangue de Cristo. Nós temos que iluminar esse mundo a cada dia e saber que só Ele é Deus. Que não precisa de escrever o nosso nome em arco nenhum, em cartaz nenhum, em lugar nenhum, porque o nosso nome já está escrito no livro da vitória, no livro da vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Receba a benção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. E que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.